Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Vou falar sobre a questão do Irã, Israel, né, e do Oriente Médio em geral. Realmente há indícios fortes que o cientista nuclear iraniano foi morto, provavelmente pelo serviço secreto israelense, né, a Mossad. Eles fazem esse tipo de operações militares que tem a ver com a sobrevivência do Estado de Israel. E o cientista foi morto, causou uma resposta muito grande do Irã. A gente nunca sabe o que pode, né, responder. Inclusive, o Irã, tempos atrás, atacou as bases militares americanas no Iraque em retaliação com mísseis. Inclusive, alguns soldados americanos ficaram feridos. Então, assim, para quem não sabe, o Irã é um dos países árabes, né, de origem persa mais populosos, tem um exército muito grande e eles tiveram uma revolução influenciada pela Revolução Iraniana dos Ayatollahs e eles cortaram as relações com os Estados Unidos e radicalizaram ao extremo em relação a Israel. O Israel tentou uma aproximação com alguns países árabes, tem os acordos que se chamam Acordos de Abraão, porque Abraão é importante tanto no judaísmo, cristianismo e islamismo. São acordos que tentam restabelecer a paz entre Israel e as nações árabes. Estava dando certo, né, até o Trump ter mudado. Inclusive, uma notícia do Jerusalém Post falou que a Arábia Saudita, inclusive, estava pensando em normalizar as relações com Israel, mas devido às eleições americanas, devido à saída, né, provável do Mike Pompeo, que era o que estava costurando esses acordos, e de não saber como vai ser a política do Biden, né, o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Então, eu não tenho informação privilegiada, o que eu falo aqui são só intuições minhas, insights, eu sou muito atualizado, leio, pesquiso muito. Eu acho praticamente assim, o Biden, ele no gabinete de transição, ele falou, porque na política internacional, às vezes você tem que ver, você tem que meio que decifrar. Igual na política nacional, com aquelas atas do Banco Central, você tem que ler nas entrelinhas o que eles talvez queiram fazer. O Biden, ele falou algumas coisas assim que estão nas entrelinhas. Ele falou: a nossa prioridade na nossa administração, no gabinete de transição, vão ser. Ele falou assim: terrorismo nuclear, ou seja, praticamente o Irã, né? Então, assim, o Irã vai ser uma prioridade do Biden. Ele falou a questão da tecnologia, né? Dos hackers, essas coisas. E isso praticamente na política americana quer dizer a China, né? Que eles falam que eles competem de forma injusta, roubam propriedade intelectual dos Estados Unidos, o resultado do trabalho de vários anos, né? Então, praticamente, ele falou Irã, entre linhas a China, e falou mudanças climáticas serão prioridade, segurança nacional dos Estados Unidos. Então, tem a ver com o Brasil. Ao que tudo indica, então, a administração Biden, logo que entrou, falou: nossa prioridade será Brasil, Irã e China. Brasil por causa da questão da Amazônia no clima, Irã na questão nuclear e China vai continuar o enfrentamento dos Estados Unidos com a China, porque a China é o único país capaz de tirar os Estados Unidos do poder econômico, cultural, militar, tecnológico. Os Estados Unidos eles estão no topo e a única nação que pode tirar eles do topo são praticamente a China. Então, voltando à questão do Irã, eu acho que esse assassinato do cientista nuclear iraniano, o pai do, 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 do programa nuclear iraniano, que pode ter armas nucleares, né? Que tudo indica é um programa nuclear secreto, e os iranianos já falaram várias vezes que realmente, se tiverem armas nucleares, vão destruir Israel. Então, assim, a Arábia Saudita e vários outros países estavam tentando normalizar a paz com Israel, e os iranianos, eles são radicais, eles fomentam o terrorismo no Oriente Médio, eles fomentam o radicalismo, eles acham que o islamismo, eles têm um globalismo, né? Inclusive eu vou falar no meu Micracia Volume 3, existe realmente entre o mundo islâmico um globalismo islâmico. Então, assim, a tentativa do islamismo dominar o mundo através de um governo mundial. Então, realmente isso existe. O ideólogo disso se chama Said Qutb, é um
um escritor árabe muito influente, assim, com mais de 20 obras. Ele influenciou a Revolução Iraniana e ele falou que os árabes, os muçulmanos, deveriam dominar o mundo e fazer um governo mundial islâmico. Então, assim, essa questão do globalismo cultural islâmico, ele existe, não é uma brincadeira. Eles tentam ocupar espaço na ONU, criar realmente um governo mundial com traços islâmicos para destruir a cultura judaico-cristã e ocidental. Então isso não é uma brincadeira, então isso é uma realidade que existe, não é uma coisa abstrata, é um choque mesmo de civilizações que existe. E eu acho que se o Israel está por trás desse assassinato, através da Mossad, do serviço secreto, provavelmente são indícios da atuação do presidente Biden. Porque eu acho que Israel não faria uma ação dessa sem a retaguarda dos Estados Unidos. Então, assim, por mais que ainda tenha problemas na transição do governo dos Estados Unidos, o Trump não ter aceitado, eu acho que em off praticamente o Biden já assumiu. Então eu acho que esse ataque de Israel, que talvez seja Israel da Mossad, ao cientista nuclear iraniano já está na questão do gabinete do Biden, já que já deve estar governando na prática. Então, assim, já causou essa transição entre o Trump e o Biden, já causou, na minha opinião, esse resultado. Inclusive a comunidade israelense e judaica no mundo inteiro está em alerta máximo, porque o Irã prometeu retaliar essa morte desse cientista. Esse caso é muito semelhante para quem segue o canal, né, e segue outros canais, outras informações, a morte que o Trump do general iraniano, que causou uma tensão. Inclusive o Irã falou que ia responder esse ataque, né, ao general, e realmente jogou mísseis na base dos Estados Unidos no Iraque. Então, assim, a comunidade judaica mundial, israelense, os hebreus, estão realmente em alerta máximo, porque pode realmente ter uma retaliação. E realmente, na minha opinião, eu acho que Israel tem o direito de se defender. Se tem um país, por exemplo, imagina o Brasil, imagina a Argentina lá, entram os radicais na Venezuela e na Argentina de extrema esquerda, falam, nós vamos ter bomba atômica e vamos destruir o Brasil. O que a gente faria numa situação dessa? Se tem um cara o Maduro, por exemplo, ele fala, vamos fazer bombas nucleares com a China, com a Rússia, a Argentina e vamos destruir o Brasil. Eu acho que o Brasil, qualquer país do mundo, tem o direito de se defender diante de uma ameaça dessa. Então, assim, uma ameaça ela pode ficar só no discurso ou pode, geralmente, entre os países, as ameaças, às vezes, elas se concretizam. Então, assim, a ameaça na política internacional é uma coisa que deve ser levada a sério. A gente não sabe qual vai ser a resposta do Irã, mas na minha análise, né, não sou ninguém, mas eu gosto desse assunto, estudo muito isso e acompanho muito, eu acho que já é reflexo do Biden ter dado aquele direcionamento. Nós vamos focar Irã, China e Brasil. Irã, questão nuclear, nós vamos combater o terrorismo, ele chamou de terrorismo nuclear. Então isso é falar praticamente o Irã. Então o Biden parece que já está agindo nessa questão iraniana aí. E a questão ambiental, que inclusive os Estados Unidos colocou a questão ambiental como segurança interna dos Estados Unidos. Para quem não sabe, quando um tema jurídico nos Estados Unidos é levado à segurança nacional, isso quer dizer que eles podem usar as forças armadas naquele tema. Então, assim, a estratégia do Biden de falar que o clima é uma emergência de segurança nacional para os Estados Unidos, quer dizer que eles podem, inclusive, usar as forças armadas na área do clima. Então, assim, para a gente aqui no Brasil é péssima essa notícia. Realmente o Biden pode pressionar muito o Brasil, inclusive por via militar. Então, assim, para o nosso país especificamente, a gente não está muito assim, a gente não está numa situação boa. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. E meu resumo é esse: eu acho que essa morte desse cientista iraniano vai ter alguma repercussão. O Irã pode retaliar, seja Israel, seja as comunidades judaicas ao redor do mundo. E já deve ser resultado da política do Biden, de que ele falou de agir contra o terrorismo global, que significa o Irã, que eles realmente são radicais e aprovam o terrorismo e um globalismo islâmico, de você criar um governo mundial com feições islâmicas. E é isso, bem-vindo a todos, se inscrevam no canal, quiserem receber as informações mais, as análises de
um autodidata independente no caso. Um abraço a todos.